Deixe-me começar com algo que quase ninguém admite em voz alta. Algumas pessoas não desaparecem porque odeiam todo mundo. Elas desaparecem porque ficar se tornou mais pesado do que partir. No começo, não parece algo dramático. Elas demoram mais para responder. Cancelam planos com mais frequência. Param de se explicar. E então, um dia, simplesmente se vão. Sem discussões, sem um último adeus. Sem encerramento. De fora, isso parece frio, confuso, até cruel. Mas por dentro, parece sobrevivência. Pessoas que cortam contato com todos muitas vezes são mal interpretadas como distantes, arrogantes ou emocionalmente fechadas. Mas a verdade geralmente é muito mais humana, muito mais complicada e muito mais dolorosa do que a maioria das pessoas imagina. Porque cortar pessoas da própria vida raramente é a primeira escolha. É a última. A maioria dessas pessoas não acordou uma manhã e decidiu apagar todo mundo da sua vida. O que elas fizeram, na verdade, foi suportar por muito tempo, silenciosamente, educadamente, pacientemente. Elas toleraram ser mal compreendidas. Toleraram assumir mais do que podiam. Toleraram ser a pessoa forte, a que escuta, a que resolve, o recipiente emocional para todos os outros. E, lentamente, algo dentro delas começou a se desgastar. Do ponto de vista psicológico, esse comportamento muitas vezes vem da exaustão emocional combinada com o medo profundo de ser um peso para os outros. Muitas pessoas que acabam cortando todos da vida aprenderam cedo que suas necessidades eram inconvenientes, ignoradas ou minimizadas. Então, em vez de pedir apoio, elas se adaptaram tornando-se pessoas de baixa manutenção. Tornaram-se a pessoa que diz está tudo bem mesmo quando não está. A pessoa que não reclama. A pessoa que carrega tudo sozinha. Com o tempo, isso cria um padrão perigoso. Porque quando você não expressa seus limites, as pessoas assumem que você não tem nenhum. E é aí que o ponto de ruptura começa. Um dos maiores impulsionadores psicológicos por trás de cortar todo mundo da própria vida é algo chamado saturação emocional. Isso acontece quando uma pessoa deu demais por tempo demais sem se sentir vista, compreendida ou correspondida. Imagine despejar água em um copo que já tem rachaduras. Não importa o quanto você despeje, ele nunca enche. Eventualmente, você para de despejar. Não porque não se importa, mas porque está vazio. Essas pessoas muitas vezes revivem momentos na cabeça que parecem pequenos para os outros, mas que para elas foram enormes. Ser interrompido. Ser esquecido. Ser procurado apenas quando alguém precisa de algo. Ser elogiado por ser forte em vez de receber apoio. A força, quando nunca tem permissão para descansar, se transforma em isolamento. Outra coisa importante de entender é que pessoas que cortam todo mundo da vida geralmente não confiam em uma proximidade parcial. Para elas, os relacionamentos parecem tudo ou nada. Ou estão profundamente envolvidas, ou se sentem inseguras. Muitas vezes não existe meio termo. Isso vem de experiências passadas em que a vulnerabilidade foi punida em vez de protegida. Talvez tenham se aberto uma vez e foram ignoradas. Talvez tenham confiado em alguém que desapareceu. Talvez tenham aprendido que proximidade sempre vem acompanhada de dor. Então, eventualmente, a distância parece mais segura do que a decepção. Também existe um luto silencioso que vive dentro de pessoas assim. Não apenas um luto pelos outros, mas também pela versão delas mesmas que costumava tentar mais. A versão que acreditava que a comunicação resolveria as coisas. A versão que esperava que as pessoas aparecessem. Em algum momento, elas param de se explicar, não porque não tenham mais nada a dizer, mas porque já disseram vezes demais. E aqui está algo de que raramente se fala: cortar pessoas da própria vida nem sempre traz paz. Às vezes, traz um silêncio tão alto que ecoa. Muitas pessoas esperam sentir alívio depois de se desconectar. E, às vezes, no começo realmente se sentem mais leves. Há menos tensão, menos trabalho emocional, menos expectativas. Mas então a solidão começa a aparecer. Porque as mesmas paredes que mantêm a dor do lado de fora também mantêm a conexão do lado de fora. Psicologicamente, isso cria um conflito interno. De um lado, a segurança. Do outro, a saudade e desejo de conexão. Elas querem se conectar, mas apenas com o tipo de conexão que não custa o próprio bem-estar. É por isso que pessoas que cortam todo mundo da vida muitas vezes lutam com sentimentos de culpa. Não porque se arrependam de se proteger, mas porque ainda se importam. Elas ainda lembram dos aniversários. Ainda se perguntam como as pessoas estão.
Elas simplesmente não sabem como voltar sem se perder novamente. Outro fator importante é o cansaço de identidade. Muitas dessas pessoas foram colocadas em certos papéis muito cedo na vida. A responsável, A madura. Emotionalmente intelligent. aquela que sempre tem tudo sob controle. Com o tempo, elas deixam de se sentir como uma pessoa e começam a se sentir como uma função. Quando a identidade de alguém é construída em torno de ser útil, afastar-se pode parecer a única maneira de redescobrir quem realmente é, sem expectativas anexadas. O silêncio, então, torna-se uma forma de autodefinição. Também existe um perfeccionismo sutil em jogo. Pessoas que cortam todo mundo da vida muitas vezes se impõem padrões emocionais impossíveis. Elas não querem aparecer pela metade. Não querem ser inconsistentes. Se não podem estar totalmente presentes, preferem não estar presentes de jeito nenhum. Então, em vez de aparecerem confusas, cansadas ou inseguras, elas simplesmente desaparecem. Não porque pensem que os outros não merecem esforço, mas porque acreditam que precisam merecer o próprio lugar sendo suficientes. Essa mentalidade é exaustiva, e muitas vezes leva a um momento em que percebem que desaparecer parece mais fácil do que decepcionar. Do ponto de vista neurológico, o estresse emocional crônico pode levar o cérebro a um estado de proteção. O sistema nervoso aprende que conexão significa sobrecarga. Assim, o afastamento se torna uma forma de regulação. Isso não é fraqueza, é uma adaptação. Mas adaptação sem cura, com o tempo, acaba se transformando em isolamento. Uma das verdades mais tristes sobre pessoas que cortam todo mundo da própria vida é que muitas delas ainda valorizam profundamente os relacionamentos. Elas apenas não confiam mais na própria capacidade de tê-los sem se perder. Elas não estão emocionalmente entorpecidas. Elas estão emocionalmente sobrecarregadas. Elas não são frias. Elas estão cansadas. E não são pessoas sem coração. Elas estão apenas protegendo o que resta do próprio coração. Também costuma haver um forte senso de autoconsciência nessas pessoas. Elas percebem padrões. Percebem dinâmicas. Percebem desequilíbrios emocionais muito antes dos outros. Mas consciência sem limites claros acaba se transformando em ressentimento. Então, em vez de confrontar, negociar ou pedir mudanças, elas escolhem a saída mais limpa que conhecem, o silêncio. Porque o silêncio não discute de volta. O silêncio não interpreta mal. O silêncio não exige mais nada. Mas o silêncio também não cura. O perigo surge quando cortar todo mundo da vida deixa de ser uma fase e passa a se tornar uma identidade. Quando a autoproteção se transforma em evitação. Quando a solidão deixa de ser restauradora e começa a se tornar isolamento. Algumas pessoas convencem a si mesmas de que estão melhor sozinhas simplesmente porque nunca experimentaram uma conexão segura. Outros confundem independência com exílio emocional. E, no fundo, muitos deles ainda estão esperando. Não por desculpas, não por explicações, mas por uma prova de que a conexão nem sempre exige autoapagamento. A psicologia das pessoas que cortam todo mundo da própria vida não tem a ver com crueldade ou indiferença. Tem a ver com limites aprendidos tarde demais, necessidades ignoradas por tempo demais e uma força que nunca teve permissão para ser suave. Elas não foram embora porque não se importavam. Elas foram embora porque se importar custava caro demais. E, no silêncio que criam, muitas vezes estão tentando responder a uma pergunta que evitaram a vida inteira. Como posso permanecer conectado sem desaparecer dentro de mim mesmo? Essa pergunta não tem uma resposta fácil. Mas é onde a cura começa. Depois do afastamento, algo inesperado acontece. A vida fica mais silenciosa. Não apenas do lado de fora, mas também por dentro. Há menos mensagens, menos interrupções, menos negociações emocionais. E, por um tempo, esse silêncio parece um alívio. Pessoas que cortam todo mundo da vida frequentemente descrevem essa fase inicial como um espaço para respirar. O sistema nervoso finalmente desacelera. A antecipação constante de ser necessário, mal compreendido ou emocionalmente drenado começa a desaparecer. Mas então vem a segunda fase, aquela sobre a qual quase ninguém fala. Porque o silêncio não remove apenas o barulho, ele também remove os espelhos. Quando você se afasta de todos, também se afasta dos reflexos de si mesmo. Não há ninguém ali para lembrar quem você foi, quem está se tornando ou como afeta os outros. E para pessoas que já lutam com cansaço de identidade, isso pode parecer ao mesmo tempo libertador e desorientador. Psicologicamente, os seres humanos são criaturas relacionais. Nosso senso de identidade é moldado através da conexão.
Quando a conexão desaparece completamente, a mente começa a preencher os espaços sozinha, muitas vezes com suposições, autocrítica e memórias não resolvidas. É aí que os pensamentos começam. Talvez eu tenha exagerado. Talvez eu tenha esperado demais. Talvez eu devesse ter explicado melhor. Talvez realmente tenha sido tudo culpa minha. Esse diálogo interno pode se tornar intenso, porque pessoas que cortam todo mundo da vida tendem a ser altamente reflexivas. Elas revivem conversas, analisam o tom das palavras, perguntam a si mesmas como as coisas poderiam ter sido diferentes. Mas aqui está o paradoxo. Elas foram embora porque explicar nunca parecia funcionar. E agora estão explicando tudo para si mesmas. Outra mudança importante acontece no nível emocional. Sem demandas externas constantes, sentimentos que estavam enterrados começam a vir à tona. A tristeza que foi adiada. A raiva que foi reprimida. O luto que nunca foi processado. É por isso que algumas pessoas se sentem pior antes de se sentirem melhor depois de cortar todos da própria vida. Porque a distância não apaga as emoções. Ela amplifica aquilo que foi ignorado. E é exatamente aqui que muitas pessoas ficam presas. Em vez de usar a solidão como um lugar para curar, passam a usá-la como um lugar para se esconder. Elas convencem a si mesmas de que estar sozinho significa ser forte. Que precisar de menos significa evoluir. Que independência significa desconexão. Mas o crescimento emocional não vem de cortar laços. Ele vem de aprender a criá-los sem se sufocar. Um dos maiores efeitos de longo prazo de cortar todo mundo da vida é a hipervigilância relacional. Depois de experimentar uma sobrecarga emocional, a mente se torna extremamente sensível a possíveis ameaças futuras. Uma resposta atrasada parece rejeição. Um pequeno mal-entendido parece um sinal de alerta. Um pedido parece pressão. Então, mesmo quando novas conexões aparecem, a pessoa mantém distância emocional. Ela gosta das pessoas, mas não se aproxima de verdade. Escuta, mas não se revela. Permanece presente, mas não aberta. Isso cria relacionamentos que parecem funcionais na superfície, mas que se sentem vazios por dentro. E então a pessoa diz: eu simplesmente não consigo mais me conectar com as pessoas. Mas a verdade é mais sutil. Elas se conectam, apenas não se sentem seguras o suficiente para permanecer. Também existe um medo mais profundo operando silenciosamente sob a superfície, o medo de repetir o mesmo padrão. Muitas pessoas que cortam todo mundo da vida acreditam que, se deixarem alguém se aproximar, o ciclo vai recomeçar. Elas vão dar demais. Vão se sobrecarregar. Vão se perder novamente. Então, em vez de aprender novos limites, escolhem uma distância permanente. Isso é compreensível, mas não é sustentável. Porque os seres humanos não se curam em isolamento para sempre. Eles se curam em relacionamentos que são diferentes daqueles que os machucaram. Outra consequência psicológica é a atrofia emocional. Quando você para de praticar a vulnerabilidade, ela se torna mais difícil de acessar. Os sentimentos ficam mais difíceis de nomear. As necessidades ficam mais difíceis de expressar. Até mesmo a alegria pode parecer diminuída, porque muitas vezes a alegria precisa ser compartilhada para parecer real. Com o tempo, a pessoa pode começar a se sentir emocionalmente plana, não necessariamente deprimida, apenas desconectada. A vida parece administrável, mas não significativa. E é nesse momento que uma pergunta surge silenciosamente. Isso é paz? Ou eu apenas estou entorpecido? Essa pergunta assusta muitas pessoas, porque desafia a identidade que construíram em torno da autoproteção. Se cortar todo mundo da vida não foi a solução, então o que é? A resposta não é voltar a ser como antes. E também não é deixar todo mundo entrar novamente. É aprender discernimento. Uma conexão saudável não tem a ver com estar disponível para todos. Tem a ver com seletividade. Pessoas que cortam todo mundo da vida muitas vezes nunca aprenderam que tinham o direito de escolher quem pode ter acesso a elas. Elas acreditavam que relacionamentos eram obrigações, que lealdade significava suportar tudo, que ir embora significava fracasso. Então acabaram indo para o extremo oposto. Mas a cura vive no meio. Ela vive em aprender a dizer não sem desaparecer. Em aprender a expressar necessidades sem pedir desculpas. Em aprender a permanecer sem se diminuir. Esse é um trabalho extremamente desconfortável, porque exige desaprender estratégias de sobrevivência que um dia funcionaram. E sim, cortar pessoas da vida funcionou por um tempo. Protegeu a energia. Restaurou o controle. Criou espaço.
mas nunca foi feito para ser permanente. Outra camada dessa psicologia é o luto por relacionamentos que nunca se tornaram o que poderiam ter sido. Pessoas que cortam todo mundo da vida muitas vezes sofrem em silêncio. Não falam sobre isso porque foram elas que decidiram ir embora. Mas ir embora não apaga a perda. Elas sofrem pelo amigo que nunca apareceu de forma diferente. Pelo familiar que nunca mudou. Pela conexão que quase deu certo. Esse tipo de luto é complicado porque mistura tristeza com alívio, amor com decepção, esperança com finalidade. E o luto não resolvido tem uma maneira de vazar para relacionamentos futuros. Ele cria distância emocional. Torna as pessoas cautelosas. Faz com que elas se segurem. É por isso que algumas pessoas parecem presentes, mas indisponíveis, calorosas, mas inalcançáveis, gentis, mas protegidas. Elas não estão desinteressadas. Estão protegendo algo que nunca foi protegido antes. Uma das realizações mais importantes para pessoas presas nesse padrão é esta. Cortar todo mundo da própria vida não foi uma falha de caráter. Foi uma resposta a necessidades que não foram atendidas. Mas permanecer afastado de todos também não atende a essas necessidades. Conexão não precisa machucar. Mas ela exige habilidades que muitas pessoas nunca foram ensinadas a desenvolver. Habilidades como comunicar limites cedo, em vez de tarde. Como perceber o ressentimento antes que ele se endureça. Como permitir que os outros decepcionem você sem internalizar isso. E, mais importante ainda, permitir-se ser imperfeito nos relacionamentos. Pessoas que cortam todo mundo da vida muitas vezes acreditam que precisam estar totalmente presentes ou não estar presentes de forma alguma. Essa crença as mantém isoladas, porque a conexão real acontece na presença parcial, em aparecer cansado, em dizer, hoje eu não tenho muito para oferecer. Em ser humano, em vez de ser sempre confiável e forte. Curar-se não significa reabrir todas as portas. Significa aprender a manter algumas portas abertas sem ficar parado na entrada sangrando. E, para aqueles que já cortaram todo mundo da vida, o caminho para frente muitas vezes começa de forma silenciosa. Com uma pessoa segura. Uma conversa honesta. Um momento de escolher conexão em vez de afastamento. Não porque você tem medo de ficar sozinho, mas porque está pronto para ser visto. A psicologia das pessoas que cortam todo mundo da vida não tem a ver com rejeitar os outros. Tem a ver com procurar uma forma de pertencer sem precisar se sacrificar. E quando esse equilíbrio finalmente é aprendido, algo poderoso acontece. Elas não desaparecem mais. Não se doam além do limite. Não somem para se sentirem seguras. Elas permanecem. Não em todos os lugares. Não para todas as pessoas. Mas onde realmente importa. E isso não é fraqueza. Isso é maturidade emocional.